Olá, o concurso público é a mais segura e democrática forma de ascensão ao serviço público. Recentemente, no entanto, o governo federal publicou um decreto estabelecendo novos critérios para a seleção de novos servidores. Com a medida que dificulta a abertura de novos concursos por ministérios e outras entidades públicas, o governo pretende economizar 195 milhões de reais por ano. Para saber o que de fato muda, nós vamos conversar aqui no Cidadania com o coordenador pedagógico Vandré Amorim, que vai nos explicar como ficam as novas regras e como os chamados concurseiros podem ainda apostar em seus sonhos. André, está se comentando muito esse decreto, mas me parece que não há tanta novidade assim. Apenas foi estabelecida umas regras que, de certa forma, já existiam. Como é que está essa? Exatamente. A gente tem um decreto, agora substituindo um decreto de 2009, e nesse novo decreto publicado em 29 de março, algumas regras, poucas regras foram alteradas. Algumas com impacto um pouco maior, outras insignificantes em relação ao que se tinha no decreto anterior, mas sempre com o intuito de racionalizar, otimizar a prática administrativa, ter ali na abertura de cada concurso a real justificativa e necessidade para se fazer um novo certame. São 14 regras básicas que está se comentando aí, que mudariam esses conceitos do concurso público, né? Quais são as principais dessas regras? Olha, a gente pode citar, acho que como a principal, essa análise que tem que ser feita por cada órgão acerca do número de vacâncias que temos anualmente, o número de aposentadorias que vão acontecer ou que há uma expectativa de se acontecer nos próximos 5 anos. Isso é para verificar a real necessidade. Será que a gente está tendo realmente a necessidade de se pensar num concurso público? Por que os 5 anos? Geralmente, o requerimento tem que ser feito até 31 de maio de cada ano. O ministro da Economia, que é quem tem a competência para analisar, não tem prazo para ele analisar. Geralmente, ele vai analisar ainda dentro do mesmo ano, para permitir o concurso para o ano seguinte. Uma vez autorizado, são 6 meses para que o órgão faça o concurso. Obrigatoriamente 6 meses, senão perde ali a validade, torna-se em efeito a autorização. Somando isso, já chegamos a quase 1 ano. Um concurso, geralmente, ele tem aí um prazo de validade que pode chegar até 2 anos e podendo prorrogar por mais 2. Então, a gente chega num patamar de desde o pedido da abertura até o encerramento do último dia de validade, podendo chegar a esses quase 5 anos. Então, por isso, essa expectativa para os próximos 5 anos. Então, esse é o ponto principal, verificar a real necessidade para os próximos anos. Também, a verificação se os cargos, se as atribuições de cada cargo não poderiam ser substituídas por terceirizados. E aí é uma preocupação de muito concursando, porque ele fala, poxa, será que o meu cargo pode ser exercido por um terceirizado? Eu não vou ser nomeado. Mas aí eu tranquilizo da seguinte maneira. Cargos que têm poder de decisão, desde o cargo de nível médio a um cargo de nível superior, que tenha poder de decisão, que tem que exercer poder de polícia, que tem que fazer fiscalização, isso não pode ser terceirizado. Então, você tem desde autarquias, agências reguladoras, você tem ministérios que não se permite essa terceirização tão facilmente. Então, não daria esse como um problema para os concursantes. Eu daria esse apenas como uma verificação. Será que há necessidade de um cargo que tem tantos gastos em cima dele? Há uma necessidade de toda uma preparação para se receber um novo servidor? Não seria melhor uma terceirização para facilitar até os custos? Então, eu daria isso como os pontos principais. São 14, muitas delas burocráticas. Verificação de atribuição específica de cada cargo. Isso já acontece. Como que se abre um concurso sem saber qual é a atribuição específica de cada cargo? Isso já tem. E já tinha antigamente. Já tinha no decreto de 2009. Então, se pegarmos as 14 regras, elas não são tão inovadoras assim. Elas tratam a prática administrativa com eficiência. Então, racionaliza, exige maior cuidado do órgão na hora de solicitar, mas não gera esse entrave todo, não. Não gera esse entrave todo, não. E ela toca em algumas questões polêmicas mesmo assim, né? Por exemplo, a questão do concurso que era aberto para cadastro reserva, cadastro né? reserva, Isso, né? exato. Ele também está tratando disso e de que maneira? Ele trata a questão do concurso de cadastro de reserva. O que é o cadastro de reserva primeiro? É aquele concurso aberto sem nenhuma vaga. Então, imagine abrindo um concurso e que não haja previsão para nenhum cargo ou para alguns dos cargos sem nenhuma vaga. Esse é o chamado concurso para cadastro de reserva. Ele não tem vagas já imediatas.
Essa é uma prática que, vez ou outra, acontece. Por qual motivo? De repente, tem um projeto de lei para criar cargos, um projeto de lei que já passou, de repente, na Câmara, está aprovado, no Senado já foi aprovado e, de repente, o órgão já quer antecipar uma eventual sanção, já faz o requerimento. Para essas situações, continua igual. O que o decreto fala, e, na verdade, repete o decreto anterior, é que, excepcionalmente, será autorizado o concurso para cadastro de reserva, justamente para verificar isso. Imaginar, de repente, uma reforma previdenciária, que já há uma expectativa de uma aposentadoria em massa. O órgão recebeu lá 50, 100, 300 pedidos de aposentadoria e ainda vai processar isso. Isso demora meses, 1, 2, 3, 6 meses. E aí o órgão, então, se antecipa e fala, olha, não temos vaga nesse momento, mas há uma previsão de surgirem aí 200, 300, 600 vagas. Então, é uma das situações que é plenamente aceitável. Mas é para poder não ter aquela prática de abrir concurso, terminar o prazo de validade e não nomear ninguém, que infelizmente já tivemos. Infelizmente, digo para o concursado que está ali, de repente, aprovado em primeiro lugar e não vai ver a sua nomeação acontecer. Também uma outra questão é que ele estabelece um prazo mínimo entre o edital e a realização da prova. Essa é uma parte boa. De 4 meses. Exato, né? Essa é uma parte boa para o concursando, porque o decreto anterior ele previa 60 dias. Admitia-se, como admite-se até hoje também, a redução. Isso já aconteceu, por exemplo, com o concurso da Polícia Federal. Há uma emergência, uma situação que tem que o concurso sair o quanto antes. Reduziu-se para 45 dias, quando era 60, reduziu-se para 45. Agora nós temos um prazo mínimo de 4 meses. E também se admite a redução em situações excepcionais. Mas só essa garantia dos 4 meses, isso já é muito bom para o candidato, porque, vez ou outra, e eu diria que até é muito mais comum o concurso sair com 61 dias, 62 dias. Isso não permite muito imaginarmos uma pessoa que viu o edital e fala, quero fazer esse concurso. Então, ele fomenta, da forma como era anterior, fomentava uma preparação prévia com muita antecedência, inclusive. Então, agora com 4 meses, não podemos dizer que todo e qualquer cargo que se passa com estudo só de 4 meses. Mas com 4 meses já é um período um pouco mais tranquilo para o candidato fazer só aquele aprimoramento em alguns pontos. Então, essa é uma prática muito boa dos 4 meses. Uma outra questão que está sendo muito polêmica, que eu acho que está sendo o principal debate disso, é que toda a responsabilidade pela autorização dos concursos está a cargo do Ministério da Economia. Exato. E que isso seria uma espécie de superpoderes. Existe isso mesmo? Como é que vocês estão vendo essa Eu questão? percebo, e acho que é perceptível a uma primeira leitura, você percebe que o Ministério da Economia ficou com a caneta. Então, qualquer ministério, em regra, tiraria até o qualquer, mas praticamente todos eles precisam dessa autorização do Ministério da Economia. Por que eu disse praticamente todos? A gente tira a AGU, que vai pedir diretamente para o Advogado-Geral da União, a gente tira também a carreira de diplomacia, que pede para o Ministro de Relações Exteriores, e também a gente tira a questão da Polícia Federal, que vai pedir para o Ministro da Justiça. Tirando essas situações, e ainda em alguns casos, a área de docência nas universidades e institutos federais, em regra, pegaríamos aí praticamente todos os outros ministérios, as secretarias, departamentos, as autarquias, as fundações públicas, precisando dessa autorização. E não só autorização para poder fazer o concurso, mas autorização para prorrogar o concurso e autorização também para nomear além das vagas originárias, que esse também é outro ponto polêmico. Também a prorrogação dos concursos também é uma questão polêmica, ela não está garantida a prorrogação. Isso. Na verdade, a prorrogação do concurso ela nunca teve garantida, porque em regra ela é discricionária, ou seja, fica ali a critério da autoridade verificar se é ou não caso de prorrogação. O que se tem na jurisprudência hoje, tanto do STF quanto do STJ, é que se há candidatos aprovados dentro das vagas e ainda estamos ali sem a nomeação dessas pessoas, desses candidatos, seria necessário prorrogar, ou então nomeia antes de findar o concurso. Então, o que temos hoje temos candidatos aprovados dentro das vagas, é melhor prorrogar, porque senão pode dar problema. E aí eles prorrogam. Não tendo candidatos, pode muito bem deixar de prorrogar o concurso e se encerra no primeiro prazo de validade, que, lembrando, a Constituição prevê e garante, então, validade de até 2 anos, podendo prorrogar por igual período. Então, esse também temos que ficar atento a esse ponto também. Uma outra questão polêmica do decreto é que ele, pelo menos, incentiva a que, antes de abrir qualquer concurso, o gestor
busque outras alternativas, inclusive tecnológicas, Sim. na substituição do servidor. Até que ponto isso é válido? Olha, eu diria que é muito válido. A gente critica muito o serviço público por não ser tão moderno. Nós temos um princípio no serviço público que é o princípio da atualidade, conhecido também como modernidade. Se a iniciativa privada utiliza-se hoje de aplicativos, a internet é hoje algo que está nos nossos bolsos, por que não o serviço público ser assim também? Então, exigir isso dos órgãos, eu acho que é um processo natural, é um processo completamente válido. Você imaginar, por exemplo, que se exija de um beneficiário do INSS que fique horas e horas em uma fila só para agendar uma perícia. Por que não se fazer isso pela internet, pelo aplicativo? Hoje, a maioria da população possui smartphones. Nós temos um número até assustador de o dobro de celulares por habitante no Brasil. Permitir, então, que essa pessoa consiga, por meios tecnológicos, e exigir isso do órgão. Só que eu diria que hoje, na esfera federal, nós temos um processo bem avançado. Os órgãos hoje já estão bem avançados nesse processo tecnológico. Ainda tem muito a melhorar, mas eu diria que esse não vai ser um entrave muito grande. Até porque existem algumas análises que devem ser obrigatoriamente pessoais, na presença ali do servidor. Imagine a própria perícia médica. Não tem como uma perícia médica ser feita por videoconferência. Então, isso ainda vai exigir uma fiscalização ambiental. Imagine o IBAMA tendo que controlar uma área de desmatamento. Não é possível fazer por drone? Não é possível, de repente, fazer por satélite? Não, não é possível. Tem que verificar a área específica que deu um problema de metragem. Então, vai lá o analista ambiental, vai lá o técnico para aquilo. Então, onde for possível, deverá ser implementado. Receita Federal. Receita Federal hoje ela é praticamente toda informatizada. Quando se abre a declaração anual do ajuste de imposto de renda, se faz hoje pela internet. Não temos mais aquela ficha que era apresentada, né? Aquela planilha que se preenchia. Hoje é tudo pela internet. Então, é um processo natural, eu diria um pouco atrasado até, porque nós temos a iniciativa privada bem evoluída nesse ponto. Então, por que não trazer isso para o serviço público também? E acho que essa é uma medida boa. E os órgãos não vão ter tanta dificuldade nesse ponto, não. Os órgãos, de certa forma, estão preparados para essa intimidade com as tecnologias, digamos assim. O atual serviço público não é excessivamente burocratizado para aderir a essas tecnologias? Eu concordo em parte, porque nós tivemos uma mudança muito grande do perfil de servidor. Então, nós não temos mais aqueles servidores, muitos deles se aposentaram, aqueles que não tiveram contato com o nascimento da internet, com o nascimento da tecnologia. Nós tínhamos, antigamente, concurso com prova de datilografia e já não se fala mais nisso. Hoje, até a prova de digitação é uma coisa dispensada, por ser algo tão próprio de cada lar. Então, eu não vejo que teremos muitas dificuldades. Lógico, alguns pontos, estamos falando do Poder Executivo Federal, a estrutura é muito boa. Você não vai ter aquele município, aquela prefeitura sendo atingida por isso. Até é bom se esclarecer que esse decreto ele vale apenas para o Poder Executivo Federal. Não vale, por exemplo, para o Senado Federal, não vale para a Câmara, não vale para os órgãos do Judiciário, não vale para estados, não vale para o DF, não vale para municípios. Então, imaginar no Serviço Público Federal, Poder Executivo, hoje eu diria que a maioria dos servidores, ou uma grande parte dos servidores, já está bem familiarizada com o processo eletrônico, ou com a tecnologia. Eu acho que não vai ser esse o entrave maior, não. Acho que talvez o entrave seja na cabeça do gestor, de ter que agora parar para pensar, projetar, imaginar. Vamos abrir um concurso? Vamos. Quantas vagas nós vamos precisar? Quantas vagas nós temos? Porque isso é obrigatório. Uma daquelas 14 exigências é: quantas vagas temos? Quantas vagas vão surgir para os próximos anos? Essa estimativa, talvez aí tenhamos uma dificuldade maior em alguns gestores, mas nada que se pegue rápido. O fato de também esses outros órgãos, né, não federais estarem isentos desse decreto, criaria alguma dicotomia, alguma guerra aí entre os concursos públicos federais e os estaduais, por exemplo? Pois é, o que eu acho que pode acontecer é uma certa influência desse decreto, porque, queira ou não queira,
como já dissemos, ele é um decreto que busca otimizar recursos, ele visa agilizar a administração pública, nada mais é do que uma consequência do princípio da eficiência, incluído na Constituição em 98. Isso pode gerar um reflexo nos estados e nos municípios, que eu diria, mais uma vez, não chega a ser um reflexo ruim, mas por hora, como não há essa obrigatoriedade, a gente vai ter realmente essa diferença. Um órgão público federal fazendo um concurso que tem aí a necessidade de aguardar 4 meses até a data da prova, e de repente pega um concurso que é estadual e a prova é daqui a 2 meses. Então isso pode acontecer. Tirando alguns estados que já exigem um prazo mínimo. O próprio DF tem uma lei específica que concursos do DF devem respeitar no mínimo 90 dias. Então perceba que o decreto é até melhor. Então, você tem um mês a mais ainda para se preparar. Então, pode acontecer, mas eu acho que é mais fácil os estados e municípios espelharem, repetirem, do que propriamente criar essa rixa, criar essa inimizade. Acredito que não. Uma outra questão é a economia que ele está prevendo que seja feito a partir da implantação desse decreto. Essa economia real, de onde ela viria? Essa economia real, ela viria, primeiro, dos cargos públicos que não têm tanta necessidade de serem providos por servidores, que vão ter direito à estabilidade, com uma previdência muito forte, e de repente poderia terceirizar. Então, essa seria um primeiro ganho, deixar de ter o gasto, de repente, com a Previdência, deixar de ter o gasto, por exemplo, com o auxílio alimentação, que a depender do órgão, paga-se muito mais de auxílio alimentação do que pagaria para um terceirizado. Então, a economia acaba sendo dessas medidas indiretas, não propriamente do cargo, porque não vai ter redução de remuneração. O decreto não prevê isso. O decreto prevê extinção de cargo vago, mas cargo vago não gera ônus. Então, a economia vai acontecer, acredito eu, muito de não se abrir um concurso sem uma lógica, não se abrir um concurso sem uma real necessidade, de fazer ali todo um aparato, porque o concurso público gera uma despesa muito grande, embora a inscrição pague isso indiretamente, mas são servidores que são designados para a comissão do concurso, é um tempo que se gasta analisando, e o servidor poderia estar fazendo outra coisa. Então, há um gasto aí natural que eu não sei se a economia vai ser tão grande. Eu só sei que não teremos alguns gastos desnecessários. E aí pode chegar no número que o governo sonha. O decreto também ele nasce a partir de uma análise dos cargos já existentes que resultou na extinção de um número muito considerável de cargos em comissão. Isso, de certa forma, não desencantaria o concorrente ao concurso público, já que ele não teria esses cargos? É uma análise a ser feita, porque tivemos, não por esse decreto específico, mas um decreto anterior, um decreto de fevereiro, que ele extinguiu no total 21.500 postos, seja de cargo em comissão, que foram 119, seja de funções de confiança, que passou-se de 17.500, e algumas gratificações também foram extintas. O servidor novato ou o atual vai olhar e falar, poxa, não terei mais essa forma de retribuição. Agora, eu não acredito que o servidor, ou melhor, o concursando, ele já pense nisso. Eu acho que o impacto acabou sendo muito mais em quem já é servidor, que de repente perdeu aquele cargo em comissão, perdeu aquela função de confiança, que queira ou não queira, é um ganho, é uma vantagem que se tem e ajuda nas despesas pessoais, mas para aquele que ainda não é, eu diria que ele está aceitando a remuneração base, mesmo sem pensar na função de confiança ou no cargo em comissão. Acho que nesse ponto não abalaria quem quer entrar, abalaria mais quem está dentro. A questão da terceirização é uma outra crítica muito latente nessa discussão toda, porque supostamente ela quebraria com o preceito da meritocracia, que a pessoa, para ascender ao cargo público, o concurso testaria essa meritocracia, né? Até que ponto essa crítica tem validade? Ela vai ter mais validade quando a gente começar a perceber na prática que estão burlando a regra constitucional. Porque a Constituição é expressa em dizer que para provimento de cargo público e emprego público, a gente precisa de concurso público. A gente ressalva algumas situações. Ressalva-se o cargo em comissão, ressalva-se o temporário, que inclusive o próprio decreto prevê a justificativa de não se fazer a contratação temporária. Então, a partir do momento que a gente começar a perceber
que temos a substituição de cargos que são de carreira de Estado, cargos com poder decisório, cargos que são essenciais ao desempenho do serviço público, substituídos por terceirizados, que, acredito eu, imediatamente haveria aí a impugnação judicial disso e aí judicializaria e chegaria, de repente, no Supremo Tribunal Federal para poder analisar. Mas, por hora, não vejo esse impacto. Por quê? O que se terceiriza já há muito tempo? Terceiriza serviço de informática, desde que não seja também algo ligado à estratégia. Imagine, por exemplo, um sistema novo que tem que ser criado dentro de um órgão público. Servidores que vão gerenciar isso. Agora, o atendimento ao servidor que liga para poder falar, olha, a minha caixa de correios está cheia, como que eu faço para poder eliminar esse e-mail? Precisaria de um servidor público para isso? Hoje a gente tem já nos órgãos públicos o terceirizado desempenhando isso. Um serviço de limpeza, será que nós precisamos de servidores públicos desempenhando? Então, são serviços mais operacionais que, eu diria, já temos a terceirização há décadas. O decreto veio no final de 2018 apenas para deixar ainda mais claro. Gerou uma certa discussão, porque muita gente pensou que poderia terceirizar tudo, mas não é assim. O decreto traz bem claro o que se permite terceirizar. E lá não entra carreira de Estado. Imaginar um auditor da Receita Federal sendo agora substituído por um terceirizado. É algo inimaginável e proibido, né? De certa forma, essa regulamentação, então, ela beneficia não só as questões de Estado, que estão sendo colocadas aí, mas também os próprios pretendentes ao cargo público. Sim, com certeza, porque eu acredito que cada cidadão brasileiro, ele quer que a máquina pública seja forte, ele quer que a máquina pública seja formada apenas por servidores que sejam capazes e não simplesmente um cabide de empregos. O concurso público é, como você disse, a melhor maneira de respeitar a meritocracia. É você permitir que aquele que estudou, aquele que se preparou, aquele que direcionou o estudo, consiga. Lógico, a gente sabe de algumas situações bem excepcionais de fraude em concurso, mas é algo insignificante dentro da realidade que nós temos hoje de finais de semana, de repente, com 150 concursos no Brasil. Imaginar que a gente tem 5.570 municípios e eles são obrigados a fazer concurso. Nós não temos aquela troca de favores que um prefeito poderia colocar que ele bem entendesse. A gente tem aí o nepotismo, a gente tem a moralidade tão protegida na Constituição Federal de 88, que nos seus 30 anos de vida, cada vez mais reforça isso. Então, o concurso vai continuar. O concurso pode, de repente, ter uma certa redução no número de vagas abertas. Ele pode ter uma redução, e vai ter uma redução para o Poder Executivo nas nomeações que excederem, porque houve uma redução, o decreto anterior previa 50%, esse agora 25%, além das vagas originárias. O que vai acontecer? O ministro de determinada pasta quer abrir um concurso. Ele não vai querer abrir um concurso com 3 vagas. Ele não vai querer abrir um concurso com 4 vagas, porque ele sabe que se ele abrir um concurso com 4 vagas, ele só vai poder nomear um além dos 4, mais um, para dar os 25%. Então, ele não vai querer fazer todo esse trabalho para tão pouca nomeação. Então, vão estruturar mais. A tendência, na minha opinião, é que a gente tenha mais concursos, uma frequência maior, com um número menor de nomeações. Acho que acredito muito nisso, que a gente vai sempre ter a ponta da pirâmide dos concursandos sendo aprovada com uma frequência maior. Quer dizer, então o grande alerta que fica é que o concursando, ele cada vez se prepare mais. Exato. Porque a peneira vai ser mais fina, digamos assim. A peneira vai ser muito mais fina, porque se você olhar a realidade econômica do Brasil, a iniciativa privada, em certos pontos, em certos cargos executivos, o serviço público jamais vai substituir. Você tem hoje um teto remuneratório que representa um valor significativo. Hoje a gente tem um teto remuneratório que beira os 40 salários mínimos, então é um teto remuneratório considerável. Agora, isso na iniciativa privada é muito raro. Então você tem uma ponta da pirâmide da iniciativa privada que permite executivos ganharem salários desse porte. Já no serviço público, você tem cargos iniciais de 10 mil, 15 mil, 20, 25, a depender do cargo. Uma Receita Federal hoje inicia com 25 mil reais de subsídio. Então, onde que se encontra isso? Com a estabilidade que permite, com a estrutura que se dá. Então, é um patrão ainda muito interessante o poder público, continuará sendo,
enquanto tivermos essa Constituição e que permaneça por muito tempo, concurso público não vai acabar. Vai sim priorizar aquele que está num nível mais elevado. Ótimo. André, muito prazer ter aqui com você. Foi uma conversa muito esclarecedora, né? E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Sinta-se à vontade a convidar para próximas situações. Um abraço. Muito obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 61 2211. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.